Onde investir a sua reserva de emergência? Para que serve essa tal reserva? Qual que é a finalidade disso? Quer entender tudo isso e muito mais? Então fica comigo aqui até o final do vídeo. Fala aí galera, Investimentos Futebol Clube na área para te ajudar a marcar aquele golaço no mundo dos investimentos. Olha o Marcelinho na esquerda, meteu a bola pro Marcelinho, legal! Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você que é novo aqui, que ainda não é inscrito, então se inscreva aqui no canal, clica no botão de curtir, ativa o sino das notificações para você ficar sabendo quando surgir vídeos novos aqui no canal. Galera, o vídeo de hoje eu considero como o primeiro passo para quem está começando no mundo dos investimentos, que é como montar a sua reserva de emergência, ou simplesmente a sua reserva, né? Independente da nomenclatura que você goste ou que você use para ele, o mais importante é entender que quando a gente está falando de investimento, você não pode somente olhar para a rentabilidade, né? Existem 3 fatores que você tem que olhar e analisar antes de investir o seu dinheiro, que é a segurança, a liquidez e a rentabilidade. E quando a gente está falando de reserva de emergência, a gente vai priorizar a liquidez e a segurança. Então a rentabilidade ela não é o primordial na hora de você escolher qual o melhor ativo para você colocar esse seu dinheiro, que é super importante você manter ele em um local extremamente seguro. Eu sei que para quem está querendo começar a investir, você já quer investir em ações, receber dividendos, ser acionista de boas empresas, e tá tudo bem, isso é natural, né? Quando a gente fala de investimento, a gente foca muito a nossa cabeça para as ações e tal, mas o primeiro passo, na minha opinião, que você precisa dar, e foi o que eu dei, né? É montar a sua reserva de emergência. Esse passo ele é super importante porque eu considero os investimentos como se fosse uma escada em que você tem que dar passo a passo até chegar no topo, né? Não dá para você sair correndo e pulando etapas porque isso pode te prejudicar. A primeira coisa que você precisa entender é que essa tal reserva de emergência ela serve para quê? Em uma situação de emergência, como o próprio nome está dizendo. É verdade. Como, por exemplo, a perca do seu emprego, né, que é uma realidade que a gente está passando, infelizmente, hoje, por conta de toda essa situação da pandemia, enfim, da quarentena, ou uma situação de saúde, né, ou simplesmente quando acontece um imprevisto com você e você precisa ter acesso a um dinheiro e você não tem de onde tirar. Então você vai ter esse dinheiro dentro de um ativo seguro que você pode ter acesso a ele a qualquer momento, ok? Ah, mas e se eu não quiser ter a minha reserva de emergência? Bom, aí é uma escolha sua, tá? Isso aqui não é uma regra, obviamente. Você não é obrigado a ter a sua reserva de emergência antes, por exemplo, de sair investindo em ações, mas é um conselho super importante, porque eu acredito que ter essa reserva de emergência, ter o seu dinheiro em um ativo seguro e rendendo um pouquinho todos os dias, isso te dá uma sanidade mental. Isso te ajuda muito, porque você vai sempre ver aquele ativo rendendo um pouquinho todos os dias. Porque ter 100% em renda variável para você que não está acostumado a investir, né, ver aquelas grandes oscilações, pode realmente influenciar no seu mindset. Então ter ativos seguros na sua carteira faz todo sentido. Agora vamos dar um exemplo prático. Vamos supor que foi lá no final do carnaval, apareceu o coronavírus e as ações começaram a despencar, despencaram aí cerca de 40%, 50% em questões de semanas, e bem naquela situação você, por exemplo, perdeu o seu emprego. Então você precisa do dinheiro para manter as suas contas, pagar o seu aluguel, enfim, para comer, e você não tem de onde tirar aquele dinheiro, e você tem 100% em renda variável, justo naquele momento. O que pode acontecer? Você provavelmente vai ter que vender as suas ações e num péssimo cenário, né? Uma situação muito ruim. Então você com certeza, se precisasse do seu dinheiro e não tivesse a sua reserva em local seguro, você teria que vender suas ações e teria com certeza um grande prejuízo. Então a ideia é essa, é ter o seu dinheiro em um ativo seguro, que ele vai render de forma linear, né? Então ele não vai ter aquela alta volatilidade que tem, por exemplo, dentro da renda variável. E na minha opinião, o ativo que mais se aproxima disso é o Tesouro Selic, né? Por ser o tesouro mais conservador, por ser o título mais conservador de todos nos investimentos e ter uma ótima liquidez, né? O que nós chamamos de D+1. Você pede o resgate e ele cai no próximo dia útil. Ou uma outra boa opção também é, por exemplo, um CDB com uma rentabilidade de pelo menos 100% do CDI com liquidez diária. Também pode ser um ativo usado para você manter a sua reserva de emergência.
O que eu mais vejo por aí são pessoas desesperadas, procurando ativos que vão render aí 0,5%, 0,7%, 0,8% acima, por exemplo, da taxa Selic. Né? Porque, ai meu Deus, agora a taxa Selic está em 3%, o que eu vou fazer com a minha reserva, onde eu coloco, qual que é o melhor ativo, o que vai render mais? E a gente volta ao que foi discutido no início do vídeo. A reserva de emergência, você não precisa focar, você não deve focar somente na rentabilidade. Você precisa ter, em primeiro lugar, segurança e ter uma alta liquidez, tá? A rentabilidade é a terceira coisa que você vai olhar. Você precisa focar primeiro na segurança e na liquidez para depois pensar na rentabilidade. Uma dica que eu dou para facilitar muito esse entendimento é pense na sua carteira de investimentos como se você fosse um técnico de futebol. Pensou? Então, a reserva de emergência, ela é o goleiro do seu time. Você não contrata um goleiro pela sua capacidade de fazer gols, correto? Pensando na sua carteira como um time de futebol, você contrata ele para ele defender o seu gol, para ele defender o seu time. Essa é a finalidade de um goleiro. Sai que é sua! Brasil! E a reserva de emergência é a mesma coisa. Você não coloca lá para ela rentabilizar muito, para você ficar rico. O objetivo dela é segurança, é liquidez. Então por isso que eu costumo chamar a sua reserva de emergência como o goleiro da sua carteira. Mas Renan, e se eu quiser diversificar a minha reserva de emergência, não quiser manter 100% no Tesouro Selic, faz sentido? E a resposta é sim, faz total sentido você diversificar, tá? Por exemplo, 50% no Tesouro Selic e 50% em um CDB com liquidez diária que renda aí pelo menos 100% do CDI. Então faz sentido sim, é uma boa escolha, é uma boa opção e é o que eu faço também. Eu prefiro não ter 100% da minha reserva em um único ativo. Então eu já começo diversificando a minha reserva de emergência. E conta de bancos digitais? Faz sentido, Renan? É bom? Eu coloco, eu uso, eu não uso? Como é que funciona isso? Depende, né? Tem gente que gosta, né? Porque geralmente os bancos digitais, a conta, você deixa o dinheiro lá, ele vai render algo próximo de 100% do CDI, o que é um valor muito próximo do valor da taxa Selic. Então, em questões de rendimento, faz sentido porque vai render muito próximo do Tesouro Selic, tá? Em questões de segurança, nem tanto, porque o Tesouro Selic ainda é um ativo mais conservador, então ele é mais conservador do que ter o seu dinheiro em bancos digitais, mas aí é uma escolha sua. Uma outra pergunta muito comum que fazem é: qual é o valor que eu preciso ter para aí sim eu começar a olhar para outros investimentos, olhar para os fundos imobiliários, começar a investir em ações? E bom, isso é muito particular de cada um, tá? Não existe uma única regra. Mas o meu conselho e o que eu faço é manter pelo menos um ano dos seus gastos fixos destinado para a sua reserva de emergência. Então, vamos ao exemplo. Se você tem R$2.000 de gastos fixos por mês, ou seja, você consegue se manter com R$2.000, o ideal é que você tenha aí pelo menos R$24.000 dentro da sua reserva de emergência, que é um dinheiro que você não vai mexer e só vai usar realmente de último caso se precisar. Se não precisar, deixa o dinheiro parado lá e rendendo sempre um pouquinho todos os dias. Se porventura os seus gastos são de R$3.000, por exemplo, o ideal é que você tenha pelo menos R$36.000 dentro da sua reserva de emergência para que você consiga se manter por um ano caso alguma coisa aconteça com você ou caso você perca, por exemplo, o seu emprego. Então você tem aí um dinheiro para se manter por um ano. Eu sei que isso pode parecer muito dinheiro, nossa, mas R$24.000, R$36.000 é muito dinheiro. E de fato é. Só que uma carteira de investimentos você vai montando aos poucos, são com novos aportes. Então todo mês, quando você receber o seu salário, você vai destinar uma pequena parcela para o seu eu do futuro. E você vai sempre aportando todos os meses. É assim que se cria uma carteira, a não ser que você tenha muito dinheiro e consiga montar de uma vez, né? Mas do contrário, você vai montando todos os meses com novos aportes. E isso é o mais importante, é manter a disciplina. É todos os meses você poupar um pouco do que você ganha para você investir todos os meses. É essa disciplina que vai te ajudar a chegar aonde você almeja, enfim, chegar no seu objetivo. Então é isso, pessoal. Obrigado por me acompanhar até aqui. Espero de verdade que esse vídeo tenha sido muito esclarecedor, que você tenha entendido o que é uma reserva de emergência, qual que é o objetivo dela, aonde você pode deixar investido esse dinheiro, tá? Isso é o mais importante. E bora marcar aquele golaço no mundo dos investimentos.